Eu tava refletindo e eu acho que parece que a gente esqueceu como é ser humano. A gente busca uma perfeição imediata para nós e para os outros. Mas acontece que o erro tá na nossa natureza. Não só o erro puro e simples, mas também pequenas imperfeições. Mas a verdade é que para sermos autênticos, para sermos nós mesmos e sermos sinceros, precisamos entender que esses erros fazem parte de nós. Não como algo em que nós precisamos nos apegar, mas como uma oportunidade de melhora, de desenvolvimento, de amadurecimento. Nós todos estamos nesse processo de aprimoramento, tentando melhorar a cada dia. E a gente não pode ser paralisado pelo erro, pelo medo do julgamento dos outros, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. O mundo parece que está em decadência, mas as pessoas continuam insistindo numa perfeição fora do comum, fora da realidade, o que é uma hipocrisia sem fim. As pessoas estão tão perdidas que já não se reconhecem mais como pessoas, como seres humanos, e não conseguem mais ter empatia pelos outros, não conseguem entender que por mais diferentes que nós sejamos, a gente compartilha algo, a gente partilha de muitas dores e de lutas muito parecidas que estão na nossa natureza humana. E por não conseguirem observar isso, as pessoas criam coisas como a cultura do cancelamento. Uma hora acham que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, dona da razão, e na outra querem anular e extinguir a existência dela por conta de um erro, de uma discordância de opinião ou de qualquer outra coisa que seja. Acontece que a gente sempre quer apontar o erro do outro, mas nunca quer olhar para os nossos erros. Nós também erramos. E erramos muito. Por mais que a gente tente fingir que não, nós não somos perfeitos. E aí, com esse sonho da perfeição imediata e absoluta, as pessoas começam a ter medo de viver, de existirem, de serem humanos, como são. As pessoas ficam com medo de falar e medo até de pensar. E por isso acabam ficando presas numa mediocridade. Ficam paralisadas, não conseguem evoluir, não conseguem melhorar, ficam presas no erro, na imperfeição, e por conta desse medo, essas pessoas perdem a paz e não conseguem viver mais sem acharem que são incapazes. As pessoas perdem a autoestima, as pessoas perdem a percepção de que são capazes de alcançar algo na vida. Tudo porque criou-se essa mentalidade de que precisamos ser perfeitos. Por conta desse pensamento, eu acredito que a gente esteja cada vez mais propício a ser, sim, substituídos por máquinas. Porque se a gente não é capaz de desenvolver pensamentos, não é capaz de pensar por conta própria, por causa desse medo, a máquina vai fazer por nós. Porque o nosso diferencial é sermos autênticos. E isso uma inteligência artificial jamais será capaz de ser. E aqui, quando eu falo de autenticidade, eu tô falando da gente ser coerente com os nossos valores, com a nossa essência, da gente ser verdadeiro. E isso a gente sabe que uma inteligência artificial jamais será capaz de alcançar porque ela não é humana. Então ela não tem essência. Mas nós podemos viver autenticamente. Nós podemos ser verdadeiros e coerentes com a nossa essência. Não precisamos ter medo de nos expressar, de nos expor e de ir aprendendo também com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com a nossa interação com as pessoas. Quando a gente se fecha e se deixa levar por conta desses pensamentos e dessas pessoas maldosas que querem nos impedir de errar e de viver e de aprender com os nossos erros, a gente se iguala a todos os outros. Para sermos diferentes, precisamos ser autênticos, precisamos ser nós mesmos, precisamos ser sinceros. E agora, na hora do almoço, eu estava conversando com meu marido que eu ia gravar esse vídeo. E aí ele lembrou de um trecho de um livro que ele leu, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O nome do livro é Nos Caminhos da Igreja e é da editora Vozes. E aí o trecho é o seguinte: a palavra sinceridade é autoexplicativa, sem cera. Os escultores do Renascimento, quando cometiam algum erro em sua obra, cobriam os buracos deixados com uma massa de cera de abelha e pó de mármore. Um futuro comprador, ao se aproximar da obra, sempre perguntava: essa obra é sincera? Isto é, sem cera? E a provava no fogo para ter certeza disso.
Ser sincero é não esconder nada em seu interior, ser translúcido com Deus e com os homens. Então, ser sincero é não esconder nada no seu interior, ser translúcido e mostrar tudo, inclusive os seus defeitos, as suas imperfeições. Todos nós temos, e com essa sinceridade, nós podemos lidar melhor com os nossos defeitos. E aí sim passar a buscar um aperfeiçoamento pessoal. E nesse processo, primeiro fazemos algo. E como perfeito significa acabado, nós não acabamos nada sem sequer começar, nós precisamos começar esse processo. E um grande primeiro passo é entender que todos erramos e que precisamos lidar com esses erros para não nos igualarmos aos outros que querem esconder esses erros, julgar quem erra. Não é assim que a gente deve lidar com os erros. Não podemos nos desumanizar tentando ser quem nós não somos capazes de ser. Reconhecendo os nossos erros e buscando humanamente nos aperfeiçoar, podemos começar a viver sem medo dos julgamentos. Pois sendo autênticos, vivemos em paz, somos sinceros, somos honestos, temos uma consciência reta. Por mais que a gente erre, a gente tenta lidar com esse erro da melhor forma possível, que com certeza não é escondendo esse erro e fingindo ser perfeito ou tentando pregar para o mundo uma perfeição inalcançável, uma perfeição imediata, uma perfeição absoluta, sendo que a gente mal começou o processo de aperfeiçoamento da nossa vida. A cada dia a gente coloca um tijolinho e vai crescendo e melhorando e aprendendo. Mas estamos no processo. A gente não pode querer chegar no fim sem ter passado por tudo que é necessário que a gente passe para se aperfeiçoar. Entendendo que a gente não precisa ser limitado pelas nossas imperfeições, pelos nossos defeitos e até pelos nossos erros, que com certeza devemos buscar corrigir e reparar. A gente consegue viver a nossa vida de uma maneira melhor. A gente consegue tratar melhor as pessoas, porque a gente consegue entender que ela também está lidando com os erros dela e tentando melhorar, tentando aprender. E dessa forma começar também uma mudança maior no mundo, fazendo a sua parte, tentando mudar a sua realidade, olhar para os seus erros, para os seus defeitos e não ficar preso a eles. Tentar tirar o melhor disso e viver a sua autenticidade, a sua vida em busca da sua perfeição, num processo de aperfeiçoamento, não achando que ela virá num passe de mágica. Eu confesso que por muitas vezes eu fui a pessoa que ficou paralisada por esse medo. E eu tenho tentado lutar contra isso, tenho tentado mudar a minha visão, tenho tentado ser mais gentil comigo na hora de lidar com esses defeitos, com essas imperfeições. Mas é difícil, porque de fato a sociedade ela julga muito. Por qualquer coisa, por uma opinião diferente, por algum erro que a gente cometa. E é difícil lidar com isso, eu sei. Por isso eu vim trazer hoje essa reflexão aqui para vocês. Porque eu gostaria de poder ajudar mais pessoas a se libertarem disso e conseguirem viver mais tranquilamente. Isso é uma reflexão pessoal, eu passei por isso e eu espero que ela tenha te ajudado, que você possa tirar algo de bom desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo e até o próximo vídeo.